Pois é, gente. Dizem que o amor aparece quando a gente menos espera, né? Mas ninguém avisa que, às vezes, ele vem de um lugar onde a gente jamais imaginou olhar. Essa é a história de Lara e Caio, dois jovens de mundos completamente diferentes, mas com corações que de algum jeito falavam a mesma língua. Lara cresceu cercada de tudo o que o dinheiro podia comprar. Filha única de um empresário do ramo da construção civil, morava num daqueles apartamentos de cobertura que tem mais vidro que parede, sabe? Vista panorâmica da cidade, closet cheio de roupas que nunca usou e uma rotina toda planejada, desde o café da manhã até as aulas de balé e os jantares de caridade com os pais. Mas o que ninguém via era o vazio que ela sentia. Por trás dos sorrisos em eventos e das fotos perfeitas nas redes sociais, existia uma menina sufocada por expectativas, querendo apenas ser ela mesma. E do outro lado da cidade, lá onde o ônibus demora e o asfalto ainda é sonho, vivia Caio, um rapaz de 22 anos, trabalhador, sorriso fácil, mas vida difícil. Morava com a mãe e o irmão mais novo numa casa simples de tijolo aparente e desde cedo aprendeu que a vida não dá nada de graça. Trabalhava como ajudante numa oficina mecânica consertando os carros que ele mesmo nunca poderia dirigir. Os dois jamais deveriam se cruzar. Mas... gente, o destino adora brincar de coincidência, né? Era uma tarde abafada de janeiro. Lara tinha brigado com a mãe por causa da faculdade. Queria estudar fotografia, mas o pai insistia em administração. Isso é hobby, não profissão, Lara, ele tinha dito na noite anterior, enquanto ela segurava as lágrimas e o garfo ao mesmo tempo. Então, naquele dia, ela pegou o carro escondido, um conversível branco que brilhava mais do que o sol do meio-dia, e saiu sem rumo. Queria sumir por algumas horas. Esquecer os compromissos, as aparências, os sorrisos falsos. O rádio tocava uma música antiga e ela dirigia pelas ruas da cidade como quem tenta fugir de si mesma, até que, no cruzamento da Avenida Central, o carro deu um tranco e parou. Sim, parou. Logo ali, no meio do trânsito. Ela tentou dar partida, mas nada. Buzinas atrás dela, gente gritando e aquele pânico subindo pela garganta. Até que, do nada, alguém bateu na janela do carro. — Tá tudo bem aí? — perguntou uma voz masculina, rouca e calma ao mesmo tempo. Ela olhou para o lado. Um rapaz suado, camiseta simples, mãos manchadas de graxa e um olhar firme, mas gentil. Era Caio. Achou que o carro morreu. Ela respondeu sem saber direito o que fazer. Abra o capô, eu dou uma olhada. E ali, no meio do caos da cidade, entre buzinas e calor, o destino começava a desenhar uma história. Caio mexeu no motor com naturalidade. E em poucos minutos, o carro voltou a funcionar. Mas, antes que ela pudesse agradecer, o semáforo abriu e os carros começaram a avançar impacientes. Eu não sei como te agradecer, disse Lara, abrindo a carteira. Posso te pagar por isso. Ele sorriu, balançando a cabeça. Não precisa. Só... Tenta não sair por aí sem gasolina de novo, tá? Ela riu meio sem graça. E foi ali, naquele sorriso rápido, naquele olhar demorado, que algo mudou. Foi um instante, gente. Um daqueles que a gente nem percebe na hora, mas que marca para sempre. Nos dias seguintes, Lara não conseguia parar de pensar naquele rapaz. Era estranho. Ela nem sabia o nome dele. Mas havia algo na forma como ele olhou para ela, como se a enxergasse de verdade, sabe? Sem ver o sobrenome, o carro, as roupas, apenas ela. E o destino, claro, tratou de repetir a dose. Uma semana depois, o carro dela quebrou de novo, só que dessa vez perto da oficina onde Caio trabalhava.
Ele reconheceu o carro de longe, deu um sorriso de canto e saiu para ajudar. A gente tem que parar de se encontrar assim, hein? Ele brincou. Ela riu. Eu juro que não fiz de propósito. Sei, ele respondeu, com aquele olhar travesso que deixava o coração dela acelerado. Dessa vez, enquanto ele consertava o carro, eles conversaram. Ela contou que estudava na universidade, que gostava de fotografia e que queria viajar pelo mundo. Ele falou sobre o sonho de abrir a própria oficina, de dar uma vida melhor para a mãe e o irmão. E entre uma risada e outra, os dois começaram a se entender. Duas pessoas diferentes em tudo, menos no coração. Lara começou a passar pela oficina mais vezes, às vezes com desculpas absurdas. Meu carro está fazendo um barulho estranho, acho que o pneu está murcho. Mas a verdade é que ela só queria ver Caio. E Caio, claro, percebia, mas fingia acreditar nas desculpas só para poder vê-la mais um pouco. Eles começaram a trocar mensagens, depois cafés rápidos, depois longas conversas à beira do rio, quando o sol começava a cair e o mundo parecia esquecer deles por alguns minutos. Mas o amor deles, gente, não demorou para ser percebido. E o mundo real, aquele que julga e separa, logo bateu à porta. A mãe de Lara foi a primeira a desconfiar. Quem é esse rapaz que vive ligando para você, Lara? É só um amigo, mãe. Mas os olhos da mãe não acreditavam. E o pai? O pai nem precisou ver para odiar. Quando descobriu, foi como se o chão tivesse desabado. Você tem ideia do que está fazendo, Lara? Um mecânico, um garoto da periferia. Isso é uma fase e vai acabar agora. Lara chorou, gritou, tentou explicar, mas nada adiantou. A família dela nunca aceitaria alguém de outro mundo. E Caio, quando soube, tentou se afastar. Eu não quero te causar problemas, Lara. Você é o único que não me causa problemas, Caio. E ali, sob o pôr do sol, com o barulho distante dos carros e o coração batendo forte, eles se beijaram pela primeira vez. Foi leve, sincero e desesperado, como todo amor que nasce no meio do impossível. Mas mal sabiam eles que aquele beijo seria o início da maior batalha de suas vidas. Depois daquele beijo, nada mais foi o mesmo. Lara e Caio começaram a se encontrar escondidos. No começo era emocionante, o coração batendo mais forte a cada mensagem, a cada toque, a cada mentira contada para a família dela. Mas aos poucos, a culpa começou a pesar. Lara inventava desculpas para sair de casa. Aula extra, estudo em grupo, visita à amiga do curso. Enquanto isso, Caio vivia entre o medo e o desejo. Medo de ser descoberto e desejo de tê-la por inteiro. Você tem certeza que vale a pena, Lara? Ele perguntava, sempre com aquele olhar preocupado. Caio, eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Mas o destino, cruel como só ele sabe ser, não deixa os segredos durarem para sempre. Um dia, a mãe de Lara decidiu segui-la. E quando viu a filha abraçada com um rapaz sujo de graxa na calçada de uma oficina, o mundo dela desabou. Naquela mesma noite, a casa virou um campo de batalha. Você tem ideia do que está fazendo com a nossa família? Gritou o pai, enquanto a mãe chorava ao fundo. Eu estou amando, pai. É isso que eu estou fazendo. Amando um rapaz que nem faculdade tem, que vive consertando carros velhos. Ele é mais honesto do que muita gente que eu conheço nas suas festas, pai. Chega, o pai gritou, batendo na mesa. A partir de hoje, você não sai mais de casa sem a minha autorização. E assim, gente, o amor deles virou prisão. Nos dias seguintes, Lara ficou isolada. Sem celular, sem internet, sem poder sair. Era como se os pais quisessem apagar Caio da vida dela à força. Mas o coração... o coração não obedece a ninguém. Lara começou a escrever cartas escondidas. Pedia para a empregada entregar na oficina. E Caio respondia.
palavras escritas com caneta tremida, cheias de saudade e promessas. Eu não sei quando, mas eu vou te ver de novo, Caio. E quando isso acontecer, ninguém mais vai conseguir nos separar, disse Lara. Caio lia aquelas cartas toda noite, sentado no telhado da casa, olhando para o céu. A mãe dele, Dona Rosa, percebia o brilho diferente no olhar do filho, mas não dizia nada. Talvez porque, lá no fundo, ela também soubesse o que é amar sem poder. Mas o tempo passou, e o amor deles começou a se transformar, não em algo menor, mas em algo mais profundo, mais doído, mais real. Caio começou a trabalhar dobrado, guardando dinheiro. Lara, por outro lado, começou a planejar uma fuga. E é aí que as coisas começam a ficar intensas, gente. Era uma madrugada chuvosa quando Lara pulou a janela do quarto. Com uma mochila nas costas e o coração disparado, pegou um táxi e foi direto para a oficina. Caio ainda estava lá, terminando um serviço. Quando viu Lara, encharcada, tremendo, os olhos dele se encheram de susto e de amor. "O que você está fazendo aqui?" "Fugindo." Ela respondeu sem hesitar. "Fugindo para onde, Lara?" "Para qualquer lugar onde eu possa te amar sem medo." Ele ficou silencioso por alguns segundos, olhou para ela, para a chuva, para o mundo que os condenava, e então sorriu. "Então vem." E ela foi. Pegaram a moto velha dele e saíram pela cidade com o vento batendo no rosto e o coração gritando liberdade. A chuva caía forte, mas pela primeira vez eles se sentiam vivos. Dirigiram até uma pousada simples na estrada. Passaram a noite lá dividindo sonhos, risadas e promessas. E naquele quarto pequeno, entre paredes úmidas e cheiro de café barato, eles fizeram o amor mais sincero da vida deles. Mas, gente, o amanhecer costuma trazer a realidade, e ela não perdoa ninguém. Na manhã seguinte, Lara acordou com o celular tocando, o número do pai piscando na tela. Ela atendeu com as mãos tremendo. "Pai, me escuta, por favor." "Onde você está, Lara?" A voz dele era fria. "Eu amo o Caio, e nada que vocês digam vai mudar isso." "Você vai voltar para casa agora, ou eu acabo com a vida desse rapaz." E por mais que doesse, ela sabia que ele seria capaz. O pai tinha poder, influência e nenhum limite quando o orgulho era ferido. Ela desligou o celular e olhou para Caio, com lágrimas nos olhos. "Eu preciso voltar." "O quê? Não, Lara." "Ele vai fazer alguma coisa com você. Eu conheço meu pai." "Eu não ligo. Eu te amo." "Justamente por isso que você precisa me deixar ir." E foi ali, gente, naquela despedida molhada de lágrimas, que o amor deles passou por sua primeira morte. Lara voltou para casa. Caio ficou sozinho, olhando a estrada desaparecer sob o sol. Por semanas não houve notícias, só silêncio. Mas o amor deles, mesmo escondido, continuava vivo, como uma chama que o vento não consegue apagar. O pai de Lara tentou andá-la para fora do país, chegou a comprar passagem, preparar documentos, mas ela adoeceu, física e emocionalmente. Parou de comer, de sorrir, de viver. Foi aí que a mãe, que até então só obedecia, começou a enxergar. Ela viu que a filha não estava apenas rebelde, como o marido dizia. Ela estava sofrendo por amor. Então, numa noite silenciosa, a mãe entrou no quarto e disse: "Eu também amei alguém que seu pai nunca aceitaria." Lara levantou o olhar, surpresa. "E o que aconteceu?" "Eu escolhi a segurança em vez do amor. E me arrependo até hoje." As duas se abraçaram. E naquele abraço Lara entendeu que o amor que ela sentia por Caio era o tipo de amor que atravessa gerações, o tipo que ninguém consegue calar. Mas o pai dela ainda não tinha desistido. Ele mandou um segurança seguir Caio para garantir que ele ficasse longe.
E foi aí, gente, que o destino decidiu que era hora de agir de novo. Uma tarde, Caio foi surpreendido por um homem engravatado que o ameaçou na frente da oficina. O senhor Sérgio manda dizer que é melhor o senhor esquecer a filha dele. Caio ficou em silêncio, mas os punhos cerrados falavam por ele. Naquela noite, ele escreveu uma carta. Lara, eu sei que o mundo tenta nos separar, mas o amor que eu sinto por você é o que me faz levantar todo dia. Eu não vou desistir. Nem que para isso eu tenha que mudar o mundo ao meu redor. E ele começou a mudar. Abriu sua própria oficina num bairro melhor, conquistou clientes, fez nome, estudou à noite. Cada gota de suor era um passo em direção a ela. 3 anos se passaram. 3 anos sem se verem, mas sem um dia sequer sem pensar um no outro. Até que um dia... Era uma manhã de sábado. Lara, agora formada em fotografia, estava cobrindo um evento de carros antigos. Irônico, né? No meio do evento, um dos organizadores apresentou o dono de uma das oficinas patrocinadoras. Essa é a Lara, fotógrafa do evento. Lara, esse é o Caio. Ela congelou. Ele sorriu. O tempo tinha passado, mas os olhos... os olhos ainda falavam a mesma língua. O destino ainda está brincando com a gente, hein? Ele disse com aquele mesmo sorriso. Ou talvez esteja nos dando uma segunda chance. Ela respondeu. E, gente, era impossível não se emocionar. Ali, entre carros antigos, flashes e lembranças, o amor que um dia foi proibido começou a renascer. Mais forte, mais maduro, mais certo do que nunca. O evento de carros antigos estava lotado. Lara, com a câmera pendurada no pescoço, tentava disfarçar o tremor nas mãos. Caio, por outro lado, parecia mais confiante, mas por dentro, o coração dele estava batendo mais forte que o motor de qualquer carro ali. 3 anos, Caio, ela disse, olhando para ele, com aquele sorriso tímido. 3 anos tentando te esquecer e falhando miseravelmente. Ele respondeu com aquele olhar que parecia atravessar o tempo. Eles ficaram ali, em silêncio por alguns segundos. O barulho da multidão ao redor parecia sumir. Era como se o mundo inteiro tivesse pausado só para deixar aquele reencontro acontecer. Eu ouvi falar que você tem sua própria oficina agora, disse Lara. É, consegui abrir há 1 ano. E você? Virou fotógrafa, né? Sim. E adivinha quem me incentivou a não desistir? Ela respondeu, com um olhar cheio de significado. Caio sorriu. Eu não duvido. Você sempre teve esse brilho. E por um momento, o passado parecia distante, como se nada tivesse acontecido. Mas claro, o passado sempre encontra um jeito de voltar. No mesmo evento, quem também estava presente, por ironia do destino, era o pai de Lara, o senhor Sérgio. Ele era um dos investidores do evento, convidado especial. E quando viu, de longe, a filha conversando com aquele rapaz de novo, o sangue dele ferveu. Não pode ser, ele murmurou. Caminhou decidido até eles, o olhar carregado de fúria e orgulho ferido. Lara! A voz dele cortou o ar. Ela se virou e o coração dela gelou. Caio, instintivamente, ficou ao lado dela. Não como quem enfrenta, mas como quem protege. Pai, por favor. Ela começou, mas ele a interrompeu. Você ainda não aprendeu, não é? Aprendi sim. Aprendi que o amor não se mede por dinheiro, nem por sobrenome. Amor? Isso é infantilidade. Não, pai. Infantilidade é achar que pode controlar a vida dos outros. O silêncio que se fez ali era pesado. As pessoas ao redor começaram a olhar, mas Caio, com calma, deu um passo à frente. Senhor Sérgio, eu não quero briga. Eu nunca quis. Você teve 3 anos para desaparecer da vida dela. Por que voltou? Eu não voltei, senhor. O destino trouxe a gente para o mesmo lugar, e dessa vez eu não vou fugir. Gente, o olhar do pai de Lara era de ódio e medo ao mesmo tempo. Medo de perder o controle, medo de admitir que estava errado. Ele saiu dali sem dizer mais nada.
Mas algo naquele encontro ficou diferente. Talvez porque pela primeira vez ele viu em Caio não um inimigo, mas um homem. Depois do evento, Caio e Lara foram tomar café num lugar simples, perto do parque. Conversaram por horas, como se o tempo nunca tivesse passado. Ela contou sobre os lugares que fotografou, os projetos, as cicatrizes. Ele contou sobre as lutas, os sonhos e como a saudade dela era o combustível de cada conquista. Eu esperei você em todos os dias desses 3 anos, ela confessou, com lágrimas nos olhos. E eu trabalhei para ser o homem que você merecia, ele respondeu, pegando a mão dela. Foi ali, gente, naquela mesa de padaria, com cheiro de pão fresco e café quente, que o amor deles renasceu. Simples, puro, sem máscaras. Eles começaram a se ver com frequência, dessa vez sem esconderijo, sem culpa. Mas o medo do pai dela ainda rondava como uma sombra. Alguns meses depois, Lara foi convidada para expor suas fotos num evento da prefeitura. Tema: A Beleza da Cidade Invisível. Um projeto sobre os trabalhadores anônimos que mantêm a cidade viva. E adivinha quem era o rosto principal da exposição? Caio. Sim, gente, o retrato dele, consertando um carro, com o olhar firme, mãos marcadas, se tornou símbolo do projeto. O dia da inauguração chegou. E quem estava lá, na plateia, sem que Lara soubesse? O pai dela. Quando o discurso começou, Lara falou com o coração. Essa exposição é sobre enxergar além das aparências, sobre ver o valor que o mundo insiste em ignorar. Durante muito tempo, eu vivi presa entre 2 mundos, o das aparências e o da verdade. Hoje, eu escolho a verdade, porque foi nesse mundo, simples, sujo de graxa e cheio de coragem, que eu encontrei o amor. O público aplaudiu de pé, e o pai dela chorou. Sim, gente, o homem que nunca admitia fraqueza chorou. Talvez porque finalmente entendeu o que ela sempre quis dizer. No fim do evento, ele se aproximou devagar. Lara. Pai, eu vi as fotos. Eu vi o olhar desse rapaz. Ela esperou, o coração na boca. Se ele te faz feliz, então... Alguns meses depois, numa manhã ensolarada, Lara chegou na oficina de Caio com uma surpresa. Tinha uma câmera na mão e um sorriso diferente. O que foi? Ele perguntou, limpando as mãos. Nada demais. Só quero registrar o dia em que te fiz uma pergunta. Que pergunta? Ela respirou fundo. Você ainda quer dividir a vida comigo? Caio ficou em silêncio por um instante e depois, com os olhos marejados, respondeu. Eu nunca quis outra coisa, Lara. Eles se casaram num fim de tarde simples, no terraço da nova oficina, agora reformada, com flores, luzes e risadas. Dona Rosa chorava de emoção. A mãe de Lara também. E o pai... Bom, o pai entregou a filha com um sorriso contido e um aperto de mão firme em Caio. Cuida bem dela, rapaz. Sempre, respondeu ele com a voz embargada. E quando o sol começou a se pôr, Lara olhou para a cidade lá embaixo e disse baixinho como a quem fala para o destino. A gente venceu, Caio. Entre 2 mundos, o nosso escolheu o amor. Ele a abraçou por trás e os 2 ficaram ali, em silêncio, observando o céu mudar de cor. Aquele era o mesmo céu de 3 anos antes, o mesmo que testemunhou o beijo proibido, as lágrimas e a separação. Mas agora era um céu livre. E assim, gente, Entre 2 mundos terminou como toda história de amor deveria terminar. Não com felizes para sempre, mas com felizes apesar de tudo. Porque, no fim das contas, o amor não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser verdadeiro. Fim.